boa noite. Estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aí na sua casa, através do Sistema Canção Nova de Comunicação, tendo a oportunidade de estabelecer esse encontro, essa noite onde a vida será a pauta da nossa conversa. Você sabe que hoje eu estava me lembrando que quando eu escrevi o livro Quando o Sofrimento Bater à Sua Porta, eu me recordo que foi uma época em que eu estava me dispondo a analisar mesmo as consequências do sofrimento sobre a nossa vida. E eu me recordo de um termo que me foi muito caro na época em que eu escrevi o livro, que foi a expressão essência de vidro. Nasceu de uma reflexão que eu estava fazendo naquela época, que me fez pensar a condição da fragilidade humana, né? Que todos nós somos dotados dela, pelo fato de sermos criaturas, somos naturalmente frágeis. Eu sou uma criatura, tenho minhas fragilidades, você tem as suas. A vida criada, ela tem fragilidades. E aí eu fiquei naquela época pensando a fragilidade a partir dessa expressão, essência de vidro, isso é, quebra com facilidade. A gente precisa ter a experiência do cuidado. Toda vez que eu descubro que existe em mim uma fragilidade, eu não tenho que me desesperar. Claro que o desespero é uma reação muito fácil toda vez que eu identifico em mim um limite. Posso ficar desorientado, né? A palavra já diz bem, né? Desorienta aquele que perde o oriente, que perde a capacidade de estar orientado. Aliás, isso tem um significado maravilhoso para nós, que somos cristãos, que temos a nossa convicção de fé voltada para o oriente. Então, quando eu fico desorientado, quando eu perco as referências da minha verdade, de como devo me proceder, é natural que essa essência de vidro fique ainda mais fragilizada e mais exposta ao risco, não é verdade? Dotado de essência de vidro, eu, na minha condição humana, preciso me exercitar o tempo todo na experiência do cuidado para criar o socorro necessário para eu dar conta de lidar com essa essência de vidro sem que isso se espatife o tempo todo. A experiência do cuidado é um socorro que Deus nos concede, porque o humano é capaz de cuidar de outros humanos e é capaz de cuidar de si mesmo, porque nasce limitado. É interessante a gente descobrir isso, que a primeira experiência que nós fazemos da vida é a experiência do limite. Eu sou limitado. Ao nascer, eu já nasço dotado de limites, mas naturalmente já estou envolto também na experiência do cuidado, de maneira que fica muito difícil distinguir o limite do cuidado. Quanto mais limite existe, maior é a experiência do cuidado. Se o ser é frágil, ele precisa ser mais cuidado. É assim quando nós estamos doentes, por exemplo. O Padre Léo sempre dizia de maneira muito sábia que todo mundo que passa pela experiência da doença descobre o quanto é necessário a gente cuidar da saúde para depois você ter condições de viver melhor e de viver bem. E o momento da doença, ele evidencia para nós a possibilidade de, quando a saúde for restabelecida, nós mudarmos até mesmo algumas atitudes para ajudar essa saúde a prevalecer. E eu me lembro que ele falava que todo mundo precisa viver como se fosse portador do vírus HIV. Eu me lembro que quando escutei isso, achei muito estranho ele dizer. E aí perguntei para ele na intimidade depois: Léo, como é que é essa história de viver como se tivesse o vírus HIV? Eu falei assim: porque uma pessoa, quando descobre o vírus HIV, ela precisa mudar de vida. Ela precisa tomar uma série de cuidados, porque ela tem o problema da imunidade. Ela vive com problemas de imunidade. Então ela vai ter muita herpes, ela pode ter muita pneumonia, ela vai ter muitas infecções. E a gente sabe que é mesmo. Quando se manifesta a AIDS na vida de uma pessoa, ela sofre de muitas infecções e morre dessas coisas bobas.
que o nosso organismo naturalmente reage, mas que para ela é fatal, porque ela tem o problema da imunidade. E eu ficava pensando, depois que o Léo me disse isso, e muitas vezes apliquei isso na minha vida, é verdade. Quando você sabe que tem um limite, você precisa cuidar melhor daquele limite. Por isso que ele dizia que nós todos precisamos viver como se fôssemos portadores de uma imunidade, porque isso gera para nós uma experiência de cuidado ainda mais expressivo. Por exemplo, eu estou vivendo mais uma gripe que não termina, né? Boa noite, seu Christian. Acho que eu já fiquei gripado umas 10 vezes nesse inverno. E olha que eu já tomei a bendita da vacina, hein? Mas eu tenho uma vida que me expõe muito aos vírus. Hoje a Léo, que trabalha comigo, falou: nem você fica gripado demais. Eu falei: claro, você não tem 400 pessoas te abraçando, te beijando todo dia, né? Eu, com a graça de Deus, tenho muita gente que gosta de mim, que me ama muito, que quer estar do meu lado, mas infelizmente com eles vem os vírus, né? Quanto mais beijado você é, quanto mais abraçado você é, maior é a possibilidade de você ter contato com o vírus da gripe, que está tão presente nos dias de hoje. Então, se eu tenho menos contatos humanos, eu tenho possibilidade de me cuidar mais. Mas a partir do momento que eu viajo muito, que eu me exponho a temperaturas tão diferentes, a situações muito diferentes, encontro muita gente, né? Eu acabo ficando mais exposto. Mas aí, por estar mais exposto, eu preciso tomar ainda mais cuidado. E às vezes as pessoas podem até pensar que eu sou negligente com a minha saúde, mas não sou não. Eu sou muito cuidadoso. Eu gosto de me alimentar direito, eu gosto de dormir direito, eu gosto de dar ao meu corpo o descanso que eu preciso, fazer minha atividade física para melhorar essa imunidade. Mas às vezes não dá certo. E aí a gente precisa descobrir o que eu preciso fazer, o que eu preciso administrar na minha vida para me conceder alguns favores a mais. Né? Aí essa é a experiência do cuidado que a gente precisa ter com o corpo. Mas a gente também precisa viver a mesma experiência quando nós descobrimos as deficiências da nossa alma, do nosso caráter, do nosso jeito de ser. Aí volta ao Padre Léo, que dizia que aquele que sabe-se possuidor de uma doença de imunidade, que mata justamente pela incapacidade de desenvolver imunidade, precisa tomar muito cuidado e viver muito direitinho para que aquela doença não venha vitimar. Nós descobrimos que também na nossa vida espiritual, afetiva, ao identificar as nossas deficiências, nós precisamos nos aplicar no cuidado, na observância, para que a gente também não venha matar a nossa alegria, matar a nossa disposição humana, por causa dos defeitos e das deficiências que a gente tem. Então a gente é portador de uma essência de vidro. Quebra fácil. Nós precisamos de cuidar muito bem de tudo aquilo que a gente é, para a gente não incorrer no risco de matar a gente aos poucos. A nossa alegria, por exemplo, precisamos cuidar da nossa capacidade de nos alegrar, precisamos cuidar da nossa capacidade de sermos generosos, para a gente não cair facilmente no risco do egoísmo, da falta de solidariedade, da falta de carinho, da falta de amor. A nossa essência é de vidro. Se a gente não cuida, os nossos defeitos prevalecem. Somos humanos. E a nossa experiência de Deus, a fé que nós professamos em Deus, nos convida a olhar para toda essa dimensão humana que somos e olhar para ela com esperança. Somos portadores de uma essência de vidro que precisa ser cuidada. Assim como a gente descobre uma peça preciosa que é frágil. Às vezes você tem na sua casa uma porcelana antiga que é especial a você, porque pertenceu ao seu avô, à sua avó, depois passou para a sua mãe e hoje está sob a sua tutela. Você sabe que aquela porcelana é frágil e ela está carregada de valor. Valor que a vida fez ficar nela.
valor que a gente atribui. Então você começa a cuidar daquela porcelana de um jeito diferente. Você não vai deixá-la exposta num canto que possa cair, mas você vai resguardar para que não tenha o risco de alguém derrubar ou de bater para que ela venha cair. Isso é cuidado. O mesmo a gente precisa fazer com as questões do espírito, da alma, né? Quando você sabe que algumas dimensões da sua vida merecem tanto cuidado quanto a porcelana antiga que você não quer que quebre. Cuidar do coração, da vida afetiva, né? Cuidar dos nossos amores, para que esses amores não venham se tornar uma opressão para nós, para que eles não venham se tornar causa de nossa queda, de nossa autodestruição, ou da destruição mesmo que nós fazemos àquele a quem dizemos amar. Cuidar para que a nossa pior parte não venha prevalecer. E aí, enquanto eu estou falando, é natural que você também pense nas suas misérias, nos seus limites, e que você tenha, que se esclareça aí para você, que nasça essa luz, que brilhe essa luz na sua consciência, para lhe ajudar a pensar justamente quais são as situações que na sua vida precisam ser melhor cuidadas. O que é que você precisa fazer por você mesmo? Qual é o gesto que você precisa realizar para melhorar essa qualidade humana? Lembrando sempre que a nossa experiência de Deus, ela influencia diretamente na leitura que fazemos sobre a nossa vida. A maneira como nós nos analisamos está diretamente ligada à nossa experiência de Deus. O Deus a quem amamos, a quem reverenciamos e glorificamos, passa pela nossa história e nos convida a ter coragem de tocar nessa história para modificá-la, para torná-la nova, né? Para alterá-la de maneira positiva. Lembrando que você pode ligar para nós, 0 operadora 12 3186 2600. Repetindo, 0 operadora 12 3186 2600.